Olá, meus irmãos, a paz de Yahweh e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach para todos nós. Amém? Meus irmãos, o vídeo de hoje é para a gente falar, refletirmos, né, sobre a vida e a esperança que temos. Qual é a nossa fé? Nós temos aí, baseado na Bíblia, mais de 5.000 religiões, muito mais... denominações religiosas, cada uma com uma doutrina. Umas se baseiam na riqueza material, né, a teologia da prosperidade, mas os verdadeiros filhos de Yahweh, através do seu amado filho Yahshua, nós temos uma esperança que é a ressurreição. Olha só, Lucas capítulo 9, no verso 22, Yahshua estava conversando com os discípulos e disse assim para eles, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então veja bem, aqui no início do Evangelho ele já estava deixando essa esperança, deixando sinal dessa esperança que nós temos nele, que não é nesta vida carnal. A nossa esperança é na ressurreição. Olha, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso do 1º em diante, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, encontrando a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do mestre, Yahshua. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês ainda na Galileia. Aqui ele está dizendo que ainda na Galileia, quando ele começou a evangelizar, que iria sofrer, passar por aquela sequência de sofrimentos, ser rejeitado pelos escribas e fariseus, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E é nessa ressurreição que nós nos apegamos. Pois a ressurreição e a salvação, porque diz lá no livro de Apocalipse que no último dia do julgamento final, todos serão ressuscitados, uns para a glória e outros para a vergonha eterna. É assim que está lá. Então, uma certa mulher gritou, disse: bem-aventurada aquela que te amamentou. Ele respondeu, Yahshua respondeu: bem-aventurado aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, nós temos que estar presos na palavra, nos ensinamentos de Yahshua, e nos afastarmos das coisas mundanas. Não vendermos a palavra de Yahshua, porque ele diz que aqui no Evangelho diz que dá de graça o que de graça recebestes. Tem pessoas aí já do nosso meio que receberam a revelação do nome Yahweh e Yahshua, mas vivem vendendo a palavra. Então tomem cuidado para que vocês não percam as suas vestes e que ninguém lhe roube a sua coroa. Romanos capítulo 13, verso 13. Essa é a vida que devemos viver. Segundo Paulo, ele escreveu dizendo assim: vivamos dignamente, como em pleno dia. Como assim, em pleno dia? Como esteja sempre acordado, sempre em alerta, né? Não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do
Mestre Yahshua Mashiach, e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Então nós temos que nos mantermos afastados daquilo que a carne deseja, que é uma forma de jejuar, é se afastar daquilo que dá prazer à carne. Romanos ainda capítulo 12, Paulo diz assim: portanto, irmão, pela misericórdia de Yahweh, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh. Como é oferecer esse corpo em sacrifício? É abandonar as coisas do mundo, os desejos da carne, né? A bebedeira, as drogas, as intrigas, as coisas que desagradam ao nosso mestre. Ele continua dizendo assim: este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, se nos afastarmos dos padrões desse mundo, né? Mas deixem que Yahweh os transforme pela renovação da mente. Aqui, ó, temos que mudar aqui. Temos que mudar a nossa mente, deixar que Ele renove nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. É nesses padrões que nós devemos, irmãos, vivermos em comunhão uns com os outros, buscarmos obedecer à vontade de Yahweh, e assim nós seremos bem-aventurados no reino de Yahweh que está por vir. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 em diante. Eu vou ler aqui para vocês, onde ele fala o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo, que Yahshua, na verdade, né, que eu estou lendo aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, mas ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Yahshua não ressuscitou. E se Yahshua não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, como ditos por falsas testemunhas, somos tidos por falsas testemunhas de Yahweh, porque temos testemunhado contra Yahweh que ele ressuscitou a Yahshua, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Yahshua não ressuscitou. E se Yahshua não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos pecados. E ainda, os que adormeceram em Yahshua estão perdidos. Se a nossa esperança em Yahshua se limita apenas a esta vida, entendam bem. Se a nossa esperança em Yahshua se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está dizendo aqui que se a gente prega a ressurreição, se a gente prega que Yahshua vai vir e vai restaurar o reino de Yahweh, a gente tem que acreditar. Porque senão nós vamos ser as pessoas mais infelizes. Se essa fé for só da boca para fora, não estiver enraizada fortemente dentro do nosso coração. Porque se nós damos testemunho pregando para as pessoas, nós somos os primeiros a termos que dar testemunhos de nós mesmos, acreditando. Essa carne vai perecer. Ninguém vai para a morada espiritual com carne, porque Paulo escreveu aqui em Tessalonicenses o seguinte, capítulo 4 de Tessalonicenses diz assim: porque o Criador mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Yahweh, descerá dos céus, e os mortos em Yahshua ressuscitarão primeiro. Olha, aqueles que ressuscitaram acreditando em Yahshua ressuscitarão primeiro. Agora vamos ver a continuidade. Depois nós, ele está dizendo que é logo em seguida, ressuscitarão eles, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares, e assim estaremos para
sempre com o Mestre. Portanto, ao conselho de Paulo, portanto, console uns aos outros com estas palavras. Estas são as palavras que devemos passar um para os outros, acreditando seriamente na ressurreição. Muitas denominações vivem presas a dogmas terrenos, né, deste mundo, que achando, pregando prosperidade, pregando, se eu quiser curar alguém, ele tem poder para curar. Nós devemos orar pelas pessoas que estiverem enfermas, nós devemos orar para libertar as pessoas que estiverem possuídas por espíritos malignos, devemos e recebemos a autoridade, né? Ele deu autoridade e Alcha deu autoridade para que curemos através da oração, curemos os enfermos e expulsemos todo tipo de demônio. Então, se eu não me engano, em Lucas, eu fechei a Bíblia aqui, mas o vídeo vai ficar grande, mas se eu não me engano é no livro de Lucas, capítulo 7, que ele fala que deu toda a autoridade para que possamos expulsar todo tipo de demônio. Então, nós temos que fazer essas coisas, mas sabendo que a nossa esperança maior é na volta de Alcha, que está próxima. As coisas no mundo estão dando sinal. Então, quem vive nas redes sociais, quem acompanha jornalismo, vê o que está acontecendo no mundo, né? As pessoas se introduzindo cada vez mais dentro do pecado e querendo se passar pelo Criador. É o transhumanismo, querendo fazer uma mistura de ser humano com máquina. O chip do Elon Musk, da Neuralink, que já foi autorizado, já foi patenteado e autorizado nos Estados Unidos para implantar o chip no lóbulo frontal do cérebro dos seres humanos. Na Suécia e até aqui no Brasil já tem brasileiros com chip nos braços. Quer dizer, é o transhumanismo. As pessoas estão deixando de crer no seu Criador para acreditar em outra criatura que acha que pode dar a vida eterna ou prolongar a vida das pessoas aqui na Terra. Mas a nossa esperança é na volta do nosso Criador, na volta do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, pela ordem de Yahweh. Ele vai dar a ordem, quando ele der a ordem, o arcanjo descerá com a trombeta. Amém, meus irmãos? Então, esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu tinha que trazer esse vídeo, a gente estudar, né, os temas que nos edificam, diante do nosso Criador e do nosso Salvador Yahshua Mashiach. As coisas deste mundo, não devemos nos preocupar. Yahshua disse, não se preocupe, por mais que você se preocupe, você pode aumentar um palmo na sua estatura? Não podemos. O que nós devemos fazer é vivermos dando exemplo. Mas estão querendo legalizar drogas, estão querendo... É só você não usar as drogas. Estão querendo legalizar o assassinato de pequeninos no ventre das mães. É só você não praticar. Pratique aquilo que o Eterno mandou, através do seu filho Yahshua. Você vai dando com exemplo. Tem uma frase que diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, vamos praticar. Vamos praticar a comunhão, o perdão com os irmãos, aqueles que nos ofenderem, como a oração que Yahshua nos ensinou, perdoarmos aqueles que nos ofendem, para que possamos ser perdoados pelo nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz de Yahweh dos Exércitos, e na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach, que o Espírito Ruach Kadosh de Yahweh dos Exércitos faça morada em nossos corações e nos fortifique nossa mente, fortaleça a nossa mente, para que estejamos sempre firmes na promessa. Amém?